A história dos 12 apóstolos de Jesus Cristo transcende o mero relato bíblico, configurando-se como um épico de fé inabalável, perseguição implacável e um legado que moldou os alicerces do cristianismo. Homens simples, provenientes de diversas origens sociais, pescadores, camponeses, artesãos, abandonaram suas vidas cotidianas para seguir um chamado divino, testemunhando a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus. Sua missão, propagar o Evangelho pelo mundo, os lançou em um turbilhão de provações, culminando em martírios que ecoam através dos séculos. Este vídeo explora em detalhes as vidas e os destinos dos 12 apóstolos, mergulhando nas narrativas bíblicas, nos relatos da tradição eclesiástica e nos registros históricos, buscando lançar luz sobre as circunstâncias de suas mortes, muitas vezes envoltas em mistério, controvérsia e relatos macabros. Longe de terem tido mortes comuns, suas histórias são testemunhos exemplares de lealdade a Cristo e da crueldade que a humanidade pode infligir em nome de crenças e ideologias. João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, também apóstolo, ocupa um lugar singular nas narrativas evangélicas. Frequentemente referido como o discípulo a quem Jesus amava, João desfrutou de uma proximidade ímpar com o Mestre, testemunhando momentos cruciais como a transfiguração, a última ceia e a agonia no Getsêmani. Sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão dos ensinamentos de Jesus o tornaram uma figura central na transmissão da mensagem cristã. Após a ascensão de Jesus, João desempenhou um papel vital na comunidade cristã primitiva em Jerusalém, atuando como um elo entre os apóstolos. No entanto, seu destino tomou um rumo dramático sob o reinado do imperador Domiciano, marcado por intensa perseguição aos cristãos. A tradição eclesiástica, corroborada por pais da igreja como Tertuliano e Irineu, relata que João foi preso em Éfeso e submetido a torturas, incluindo o lançamento em um caldeirão de óleo fervente. Um milagre teria preservado sua vida, levando Domiciano a bani-lo para a ilha de Patmos, utilizada como prisão pelo Império Romano. É crucial destacar que não há menção bíblica direta ao episódio do óleo fervente. A tradição se baseia nos escritos dos pais da igreja, figuras influentes na formação da teologia cristã. Em Patmos, João recebeu as visões apocalípticas registradas no livro do Apocalipse, um texto complexo e simbólico que aborda o futuro da humanidade e o triunfo final de Deus. Quanto à sua morte, a tradição cristã, atestada por Polícrates de Éfeso e Eusébio de Cesareia, afirma que João morreu de causas naturais em Éfeso, por volta do ano 100 d.C., com aproximadamente 94 anos. Contudo, a narrativa de que seu túmulo foi encontrado vazio por Constantino adiciona um elemento de mistério à sua partida. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, também integrava o círculo íntimo de Jesus, juntamente com Pedro. Testemunhou eventos significativos, como a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração. Sua proximidade com Jesus o colocou em uma posição de destaque entre os apóstolos. Após a ascensão de Jesus, Tiago enfrentou um destino trágico. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e versículos de 1 a 2, relata que Herodes Agripa I, buscando agradar os judeus, ordenou a execução de Tiago pela espada. Este evento marca Tiago como o primeiro apóstolo a sofrer martírio. A narrativa bíblica não oferece detalhes sobre o método específico de execução, mas a tradição sugere decapitação. Distinguir Tiago, filho de Alfeu, de Tiago, filho de Zebedeu, é essencial. A participação de Tiago, filho de Alfeu, nos evangelhos é menos proeminente. Após a ascensão de Jesus, as informações sobre suas atividades se tornam ainda mais escassas nas Escrituras. A tradição cristã sugere que ele desempenhou um papel na expansão do Evangelho, possivelmente realizando atividades missionárias. Quanto à sua morte, a falta de detalhes bíblicos e a diversidade de tradições geram incertezas. A doutrina cristã majoritária acredita que ele também morreu por ordem de Herodes Agripa I, em Jerusalém, sendo decapitado em público. Outras fontes
como o Martírio dos Apóstolos, um texto apócrifo do século II ou III depois de Cristo, relatam que ele foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e apedrejado até a morte. Simão, renomeado Pedro por Jesus, era um pescador da Galileia. Sua jornada com Jesus foi marcada por fervor, impulsividade e profunda dedicação. Testemunhou milagres, como a caminhada sobre as águas, e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sua negação de Jesus durante a prisão é um episódio marcante, seguido por arrependimento e restauração por Cristo. Após a ressurreição, Pedro emergiu como um líder da comunidade apostólica, desempenhando um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente entre os gentios, conforme registrado em Atos dos Apóstolos. A tradição cristã situa Pedro em Roma, onde liderou a comunidade cristã. Durante o reinado de Nero, em 64 d.C., um grande incêndio devastou Roma, e Nero culpou os cristãos, iniciando uma perseguição implacável. Pedro foi preso e condenado à morte. A tradição relata que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por humildade, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Sua crucificação ocorreu no Monte Vaticano, local onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro. Judas Tadeu, filho de Tiago, é um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia. Participou da última ceia, questionando Jesus sobre o significado de suas palavras. Após a ascensão de Jesus, dedicou-se à propagação do Evangelho, principalmente na Mesopotâmia e Pérsia. A tradição cristã diverge sobre os detalhes de sua morte. Algumas narrativas sugerem que ele foi martirizado juntamente com Simão, possivelmente por apedrejamento. Outras fontes indicam que foi morto por machadadas. Independentemente dos detalhes, sua morte é considerada um testemunho de sua fidelidade a Cristo. Judas Tadeu é venerado como o santo padroeiro das causas perdidas e desesperadas. André, irmão de Simão Pedro, teve um papel importante desde o início da jornada de Jesus. É frequentemente associado a momentos cruciais, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes a Jesus. Após a ascensão, André continuou a propagar o cristianismo primitivo, viajando para diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. A tradição cristã relata que ele foi crucificado em Patras, na Grécia, em uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que, assim como Pedro, ele tenha pedido para ser crucificado dessa forma, por se considerar indigno de morrer como Jesus. Filipe, natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo. É frequentemente associado a momentos significativos, como o episódio da alimentação da multidão, onde Jesus o desafiou a resolver a questão da alimentação. A resposta de Filipe, calculando os recursos disponíveis, demonstra a perspectiva humana diante de um milagre iminente. Após a ascensão de Jesus, Filipe continuou a desempenhar um papel crucial na propagação do Evangelho, especialmente na Samaria, onde realizou milagres e batizou muitos em nome de Jesus. O Novo Testamento não fornece informações substanciais sobre sua morte. As informações sobre seu martírio são baseadas principalmente em tradições da Igreja, com relatos que variam. A tradição mais comum relata que Filipe morreu crucificado e apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta do ano 80 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única. A designação Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes, conhecidos por seu fervor nacionalista e luta pela independência de Israel. Essa afiliação implica um forte zelo por suas convicções antes de seu encontro com Jesus. Após seguir Jesus, esse fervor foi direcionado para a propagação do Evangelho. Os detalhes sobre a morte de Simão, o Zelote, são escassos nas Escrituras.
A tradição cristã oferece diferentes versões. A mais comum afirma que Simão foi brutalmente torturado, tendo seu corpo esfolado e serrado ao meio durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Trajano. Outras tradições o associam ao martírio junto com Judas Tadeu na Pérsia. Bartolomeu, cujo nome também aparece como Natanael em alguns relatos, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu encontro inicial com Jesus é descrito no Evangelho de João, onde Filipe o apresenta a Jesus, que o saúda como um homem sem falsidade. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu viajou para diversas regiões para pregar o Evangelho, incluindo a Índia, segundo algumas tradições. Sua pregação bem-sucedida atraiu a atenção do rei Astiages, um governante pagão que, furioso com a conversão de muitos ao cristianismo, ordenou sua prisão e execução. Quanto à morte de Bartolomeu, as informações históricas são limitadas, e a tradição cristã oferece algumas narrativas variadas. Uma delas relata que Bartolomeu enfrentou o martírio por decapitação. No entanto, a tradição cristã ortodoxa apresenta uma narrativa mais cruel. Segundo essa tradição, no ano 51 d.C., Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo por sua recusa em renunciar à fé em Cristo. Sua pele teria sido exibida publicamente como um aviso a outros cristãos. Mateus, o apóstolo e evangelista, antes de seu chamado por Jesus, era conhecido como Levi, um coletor de impostos em Cafarnaum. Sua profissão o colocava em uma posição marginalizada na sociedade judaica, mas sua vida mudou drasticamente quando Jesus o chamou para segui-lo. Sua contribuição mais duradoura foi o registro escrito de seu testemunho, o Evangelho de Mateus, que se tornou parte fundamental do Novo Testamento. De acordo com tradições cristãs antigas, Mateus continuou a pregar o Evangelho após a ascensão de Jesus. Os relatos sugerem que ele pregou em várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia. Quanto à sua morte, há várias narrativas. A tradição mais difundida afirma que Mateus foi martirizado na cidade de Nadab, localizada na Etiópia, enquanto celebrava a missa. Ele teria sido morto por espada. Tomé, também conhecido como Dídimo ou o Gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Originalmente um pescador na Galileia, Tomé ganhou destaque nos evangelhos por sua sinceridade e, às vezes, pela hesitação em acreditar em eventos extraordinários. Após a morte de Jesus, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição, declarando que só acreditaria ao tocar nas feridas de Jesus. Esse ceticismo lhe rendeu a alcunha de Tomé, o incrédulo. O encontro subsequente de Tomé com Jesus, onde ele é convidado a tocar as feridas, culmina em sua profunda confissão de fé. As informações sobre a vida posterior de Tomé são limitadas. Tradições cristãs sugerem que ele se envolveu em missões na Índia, espalhando a mensagem do Evangelho. Segundo essa narrativa, Tomé foi martirizado por lanças em Chennai, na Índia, após uma missão de evangelização bem-sucedida. Judas Iscariotes, um nome que ressoa através dos séculos como sinônimo de traição, é uma figura proeminente nos evangelhos como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas. Judas era natural da cidade de Queriote, o que lhe conferiu o sobrenome Iscariotes. O momento trágico que marcou a história de Judas ocorreu durante a última ceia. Conforme registrado nos evangelhos, Satanás entrou em Judas, levando-o a trair Jesus por 30 moedas de prata. Ele então identificou Jesus aos líderes religiosos com um beijo, sinalizando quem deveria ser preso. O que motivou a traição de Judas permanece uma questão complexa e especulativa. Após a traição, a vida de Judas entrou em uma espiral de tragédia. Ao perceber as consequências de seu ato, ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. Mas, sentindo-se incapaz de lidar com a culpa e o remorso, cometeu suicídio por enforcamento. O livro de Atos dos Apóstolos descreve uma morte diferente
onde Judas cai e suas entranhas se derramam. As duas versões, embora com detalhes diferentes, convergem para um final trágico. O campo onde Judas morreu ficou conhecido como Campo de Sangue. As histórias dos 12 apóstolos são muito mais do que relatos biográficos. São testemunhos poderosos de fé inabalável, coragem diante da perseguição e sacrifício em nome de um ideal. Suas vidas e mortes, envoltas em mistério e tradição, continuam a inspirar e desafiar os cristãos até os dias de hoje. O legado dos apóstolos reside na propagação do Evangelho, na formação da igreja primitiva e no exemplo de dedicação a Cristo, mesmo diante da morte. Suas histórias nos lembram do poder transformador da fé e do preço que muitos pagaram para disseminar a mensagem do amor e da salvação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever para ser informado sempre que postarmos um vídeo novo, com fatos interessantes como esse.